Nós queremos declarar nesta tarde que nós não confiamos nos carros, nos príncipes, nos cavalos, nem nos homens, mas confiamos inteiramente em Ti e na Tua palavra. Obrigado, Hashem, porque o Senhor derrama a Sua palavra, a porção da Tua palavra, a cada dia sobre nós, para que nós possamos ter esperança, para que nós possamos, ó Pai, nos regozijar diante de Ti, para que nós possamos ver na Tua palavra, enxergar nela a esperança que nós necessitamos para continuarmos de pé, crendo, ó Pai, que Tu és aquele que vai à nossa frente, dissipando toda a nossa dificuldade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas injúrias, tudo aquilo que nós fizemos, pensamos ou praticamos e que desagradou a Ti. Tem misericórdia de nós, continua a nos dar as oportunidades que nós necessitamos para que haja vida em nosso meio. E é em nome de Yeshua que nós te agradecemos. O mesmo bem, o Senhor tem colocado diante de nós aqui, que está nesta casa, chegue àqueles que estão pela internet nos acompanhando. Que a glória de Adonai seja estabelecido não somente nos corações dos homens, mas também na vida de cada um daqueles que se prostram diante da beleza da Tua santidade. E é em nome de Yeshua que nós te agradecemos por mais uma oportunidade de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Amém. A porção Hukat, estatuto, nós vamos tentar dar continuidade àquilo que o Leonardo, pela manhã, nos introduziu a porção. Eu havia, quando estava observando a porção, que havia ali um problema de relacionamento. Parece que o Eterno fala conosco, né? Relacionamento, e a Parashá fala sobre a questão do relacionamento ou a falta deste relacionamento. Num conceito comum, relacionamento é a capacidade de conviver bem com o seu semelhante. Então, um conceito bem simples, né, Léo? É a capacidade que eu e você temos de conviver bem. Então, relacionamento é isso. Ele não fala o conceito comum se esse relacionamento é ruim ou não, mas ele deixa claro que é conviver bem com o meu semelhante. Essa situação de conviver com o meu semelhante e manter esse relacionamento é tão sério para Adonai que nessa porção ele vai definir, por exemplo, a morte de Moisés e vai efetivar a morte de Miriam e de Arão. De tão certo que essa questão de relacionamento, tudo por causa da dificuldade do relacionamento dos homens para com Adonai. Se você for na porção em Números capítulo 20, nós vamos ver do verso 1 ao verso 13 essa dificuldade que vai de relacionamento tanto entre os homens com Adonai, que você vai ver que ele vai definir aqui a morte de Arão, e também a morte de Miriam vai ser efetivada e de Arão. Diz assim, no capítulo 20. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Está vendo? Você vai ver a dificuldade de relacionamentos. Ele diz assim no verso 3: contendeu o povo com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Eterno. Por que trouxeste a congregação do Eterno a este deserto, para que nós e os nossos animais morramos aqui? Por que fizeste subir do Egito para nos trazer esse terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Eterno lhe apareceu. A dificuldade de relacionamento do homem para com o homem traz sobre Moisés e Arão também uma certa dificuldade de lidar disso com Adonai. Você vai ver que a ordem é que Moisés fosse lá e batesse na rocha, tocasse na rocha. Olha o que acontece aqui no verso 11. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes.
com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Eterno disse a Moisés e a Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Eterno, que neles se santificou. Então aqui se define que Moisés e Arão não vai adentrar a terra prometida. Então já define aqui a morte de Arão e a morte de Moisés, e a morte de Arão está logo depois, no verso 23. Diz assim o Eterno a Moisés e Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom: Arão será recolhido em seu povo, ao seu povo. Ele não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porque fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Em outra versão diz que Arão foi contra a boca de Adonai. Para você ver que a relação do homem para com o homem trouxe uma grande dificuldade daqueles que eram líderes, né, da nação de Israel. E Yeshua, eu vou pegar a continuidade do que aconteceu hoje pela manhã, não só na palavra do Léo, mas também no que nós cantamos. Nós cantamos Veia Rafta, não é isso? E eu tinha anotado esse versículo aqui, por acaso, não creio eu que seja por acaso, mas eu havia anotado aqui que Yeshua ensina que a Torá tem como base 2 grandes mandamentos, né? Que é o Shemar Israel, que é o Veia Rafta, Deuteronômio capítulo 6, que o Ulisses citou hoje na apresentação do Amós. Ele diz assim, está lá em Marcos, capítulo 12, do verso 30 ao verso 31. Essa palavra é a palavra do Messias e Yeshua. Ele vai estar em linha aqui com Veia Rafta. Ele diz assim, olha: ouve Israel, o Eterno é o nosso Elohim, é um. Amarás Adonai de todo o teu coração, de todo o teu ser, e de todo o entendimento, de todas as suas forças. Os rabis ensinam que Yeshua diz que você tem que amar Adonai com todo o seu ser. Os rabis ainda afirmam que o seu ser, o meu ser, tem que estar à disposição de Adonai. Aí começa a vir tudo aquilo que o Eterno nos ensinou durante essa semana, como o conselho de Daniel. Todo o meu ser tem que estar à disposição de Adonai. Quem sabe ele pode dar ainda um tempo de vida, né, uma longanimidade de vida para mim e para você. Este é o primeiro grande mandamento, segundo Yeshua. Mas ele completa dizendo: e a teu próximo como a ti mesmo. E Yeshua diz uma coisa aqui interessante. Ele diz que amar Elohim, o homem deve amar Elohim com todo o seu entendimento. Não é difícil amar a Elohim com todo o nosso entendimento, porque o nosso entendimento ele é muito limitado. Então, é fácil você amar a Elohim, mas não é. Não é porque o nosso entendimento vai sempre de encontro com a vontade de Adonai. Por isso que há dificuldade no relacionamento que eu tenho com a Sandra, que eu tenho com o Léo, vai me dificultar o relacionamento que eu tenho com Adonai. Agora eu quero que você vá comigo lá em 1 João. Olha aqui, depois nós vamos entrar na porção. Eu peguei esses versículos em cima do ensinamento que o Léo trouxe para nós nessa manhã, sem nos tornar repetitivos, para que nós possamos compreender Ruká, uma palavra forte, né? Um termo forte que Adonai colocou para nós nessa porção. Em 1 João, no capítulo 4, olha que interessante aqui, que é um ensinamento. Quem está ensinando aqui é o servo de Yeshua. Ele diz assim a partir do verso 20. Não, vamos ao verso 18. Ele diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele está falando aqui do primeiro
grande mandamento que Yeshua nos ensinou: amar Adonai sobre todas as coisas, com todo o meu ser. Agora diz o verso 20: se alguém disser, eu amo Elohim, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Ora, há uma coisa que não está batendo aqui. Se eu digo que eu amo Adonai e eu desprezo a Lécia, tem alguma coisa que não está coerente em mim. Então eu tenho um problema de relacionamento só com a Lécia, que eu digo que desprezo? Não. Eu estou tendo um problema sério de relacionamento com Adonai. Agora olha que ele diz assim: pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Elohim que não viu? E dele, segundo o servo de Yeshua diz, e dele temo este mandamento, que quem ama Elohim, ame também ao seu irmão. Então ele vai unir-se a Yeshua, concordando com o Ve'ahavta lá de Deuteronômio capítulo 6, e diz o seguinte, que eu, para amar Adonai, eu preciso primeiro amar o meu irmão. Eu, para dizer que amo o meu irmão, eu preciso estar em linha com Adonai. Este é a dificuldade que encontramos em nosso tempo de relacionamento. Como é que eu posso dizer que amo Adonai se eu tenho uma dificuldade de me relacionar com o Leonardo, com o Anderson, com aquele que está próximo a mim, que eu conheço, que eu convivo? Como é que eu posso dizer que amo Adonai se eu desprezo o meu irmão e tudo aquilo que ele faz? Não é assim. Por isso, quando você ver a ação de Tzedakah durante toda a semana, não se prepara a comida pensando que vai dar somente aquele que eu amo, né? Aquele que eu minto, consertando a frase, aquele que eu conheço, que eu tenho uma afinidade. Não. Você faz desejando que aquele alimento chegue àquele que necessita. Este é o verdadeiro amor que tem que sair de mim e alcançar o meu próximo. Eu faço o alimento, eu sei que elas fazem o alimento em completa comunhão com Adonai, porque a oração na confecção, na entrega, na distribuição, na organização. Então, há uma unidade entre aquilo que eu faço com Adonai. Por isso que o servo diz, há uma coisa que não está batendo se eu disser que amo meu irmão, que odeio meu irmão e amo Elohim, ou vice-versa. O servo aqui de Adonai, João, coloca em questionamento o nosso amor, o nosso relacionamento com Adonai, devido a essa ausência de relacionamento com os nossos irmãos. Por isso, traz à nossa memória durante essa semana, traz à nossa memória a questão ali de José com seus irmãos. Foi um presente de Adonai para nós durante essa semana. Primeiro ele vem com Daniel, capítulo 4, verso 27, que para mim foi um grande presente. Está ali, está escrito ali, séculos escritos. Estava na minha mão todo esse tempo, mas você não percebe a importância do versículo ou da palavra até que ela é colocada no seu coração diante de ti, por Adonai. Por Adonai. Então é um presente para mim e para você. E ele traz à nossa memória José e seus irmãos, que no estado de mais alto grau de apuramento, conforme o Eterno nos ensinou, eles alcançam um grau de apuramento. Esse grau de apuramento, ele passa pela água e pelo fogo. Se você ver a questão ali da novilha vermelha, a novilha vermelha vai passar por um alto grau de apuramento, que ela vai se tornar cinza e vai se unir uma água e tornará água purificadora, que vai estar apta para purificar aqueles que têm contato com coisas mortas. Os rabis falam que essas coisas mortas é o pecado, obras da carne. São coisas mortas que não geram vida. Então, por isso que o Eterno traz em memória ali José e os seus irmãos, porque ali você vê em toda a passagem que ele traz ali para nós, que não há mais uma raiz de amargura entre José e os seus irmãos, nem os irmãos de José para com eles. Aí você fala assim, bom,
Mas José estava vivendo no Egito com toda a regalia naquele momento. Mas você não pode esquecer o que ele passou para chegar até ali. O que ele passou para ficar com um grau de apuramento, né, de pureza, que ele precisou passar para chegar a este nível de compreensão da palavra de Adonai, porque ele vai compreender o que aconteceu. Exatamente com seus irmãos. Talvez a Torá não mostre, mas os irmãos também passam por dificuldades. E você vê que eles, o tempo todo, a preocupação é com o pai, porque eles passaram esses anos todos, 17 anos, né, na presença do pai, vendo o sofrimento do pai por algo que eles mesmos cometeram. Então você vai lá em Gênesis 45, para a gente não ler todo o capítulo, mas Gênesis 45 ele sintetiza com uma elegância da palavra de Adonai, ele sintetiza aquilo que manifestou o resultado desse grau de apuramento no relacionamento para com o meu e o seu irmão. No capítulo 45, verso 5, diz o seguinte, olha só que coisa bonita isso aqui. Ele diz aos seus irmãos, depois de fazer-se conhecer. Ele diz assim no verso 5 do capítulo 45. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Primeiro ele vai frear os seus irmãos, qualquer sentimento que possa brotar daquilo que aconteceu 17 anos atrás. Aí ele vai falar o seguinte, botei-me vendido para cá. Por quê? Para a conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós. Ele diz assim, agora não vos aflijais, que vossos olhos não ardam por me haverdes vendido aqui. Você sabe por que ele fala aqui que os vossos olhos não ardam? Porque ali eles estavam frente a frente. Daniel fala bem assim, o curar de vergonha pertence a nós. É a mesma coisa que José fala com seus irmãos, que os vossos olhos não ardam, que vocês não deixam a ira ou a vergonha tomarem conta de vós, por me haveres vendido aqui. Sim, é para fazer viver, ele diz, que Elohim me enviou adiante de vós. Ele ainda diz que é para a preservação da vossa vida, que Elohim me enviou diante de vós. E a vida é aquilo que eu e você temos de mais importante. Eu posso falar isso diante de todo o drama que acontece, não só aqui dentro da casa, como fora da casa, os dramas que estão acontecendo aí. Agora eu faço uma pergunta, o que há em nós, pastora Sandra, que mais se aproxima da santidade? Essa é uma pergunta interessante para nós fazermos que a nós. O que há em você que mais se aproxima da santidade? Eu nunca tinha feito essa pergunta para mim mesmo, até ouvir um comentário rabínico sobre essa questão. O que mais nos aproxima da santidade é a vida. É a vida. Quando você faz algo para preservar a vida do outro, você alcança um nível de santidade, de apuramento exigido pela Torá. Olha a importância do relacionamento que eu preciso ter com você, Léo, para alcançar o bom relacionamento com Adonai. Eu preciso que você tenha vida. Eu tenho que preservar a vida do Léo. Eu tenho que preservar a vida da Joana, do Antônio, do Luiz. São vidas que há necessidade de preservação. Por quê? Porque quando eu preservo a vida daquele que necessita, eu crio uma possibilidade daquele também alcançar uma santidade. Por que os rabis afirmam isso? Porque ali em Gênesis capítulo 2, no verso 7, o que Adonai faz sobre o homem? Ele sopra o hálito de vida. O hálito que sai da boca de Adonai, ele vai dar santidade ao homem para que o homem tenha vida. Nós sabemos que depois disso há um distanciamento do homem para com Adonai que precisa retornar.
Aí tem um homem na Bíblia, que a pastora sempre nos ensinou. Tem exemplo? A Bíblia tem exemplo para nós. Há um homem na Bíblia que você e eu conhecemos e que nós participamos da vida deste homem porque ele é transparente em tudo que faz. Se chama Davi. Há 2 capítulos ali nos Salmos, que é o capítulo 51 e o capítulo 6, que os rabis falam que ali Davi clama para que Adonai devolva a possibilidade de santidade que ele colocou em risco por causa do pecado ali com Betseba. Ele colocou em risco a sua vida. E ele clama assim, eu até clamei esses dias, devolva ao Eterno a alegria da minha salvação. Ele clama a Adonai que ele precisa voltar a ter esperança da sua salvação por causa do seu pecado. Capítulo do Salmo 51 nós estamos lendo, mas eu gostaria de acompanhar com vocês o Salmo 6, que o Salmo 6 eu não sabia, que também Davi clamava ali pela vida, devido a esse pecado, esse adultério que foi acometido com Betseba. Mas aqui eu me identifiquei muito por causa das aflições que vêm sobre nós nesses últimos tempos. O capítulo 6, ele vai apelar pela vida, ele clama a Adonai aqui para se livrar das suas fraquezas internas. Ele clama a Adonai para que Adonai venha livrar a ele das suas fraquezas internas. É o coração, você falou hoje pela manhã. Hã? Isso, incircunciso, mas ele usou outro termo. E é a pessoa que está interiormente prejudicada pelos seus pecados. Diz assim o capítulo 6. O Eterno não me repreenda, ó Eterno, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Eterno, pois sou fraco. Sara-me, ó Eterno, pois os meus ossos estão em agonia. A minha alma está em agonia. Até quando, ó Eterno? Até quando? Volta-te, ó Eterno. Livra minha alma. Salva-me pelo teu constante amor. Livra minha alma. Devolve a esperança da salvação, ele está clamando aqui. Livra minha alma. Olha o verso 5. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Então, o clamor pela vida é porque na morte você não clama a Adonai. Cessa-se ali o seu clamor, a tua adoração é Elohim. O Salmo, acho que 105 também fala sobre, 115 fala sobre isso. O Salmo 115 eu acho que diz assim, que os mortos não louvam a Adonai. Então o salmista ele vai clamar, olha só, em outra versão. Adonai, não me admoeste, verso 1, em teu furor. Não me corrijas em tua febre. Agracia-me, Adonai, sim, eu definho. Cura-me, Adonai, sim, meus ossos se abalam. Meu ser todo está abalado. Mas tu, Adonai, até quando? Retorna para mim, ele diz. É um clamor, um dos clamores mais lindos que tem, são os clamores de Davi. Ele diz assim, retorna, traz à tona o meu ser. O ser de Davi estava no sepulcro. Ele diz, retorna para mim. Ele clama o sopro de vida de Adonai. Ele clama assim, retorna, traz à tona o meu ser. Salva-me por causa do meu bem-querer. Não, ele fala, na morte não há memória de ti. No Sheol não te celebra. Como que ele pode adorar Adonai na morte? Então ele clama a Adonai, volta com o meu ser. Volta com a minha respiração, com o meu pulmão, para que eu possa respirar e adorar a Ti, o único Elohim de minha vida. Por isso que Rucá, a linha vaca vermelha ou ruiva, ela traz um grau de apuramento ali tão grande que vai nos livrar desse afogamento do nosso ser, desse sepulcro que nós temos contato quando temos contato com coisas mortas, com as nossas obras da carne. Por isso que o Rucá tem essa expressão, essa expressão,
forte, ela não é pesada, ela é uma expressão forte, porque provém de uma raiz, eu vou ler aqui para vocês, hakak, que faz referência a uma ação de cortar, entalhar pedra ou escrever. Esta é a ação de rucar. O que é isso? Cortar, entalhar e escrever. É uma prática muito comum aos nossos pais no princípio, onde eles escreviam em pedras as palavras de Adonai. Por onde eles andavam, eles escreviam aquilo que Adonai lhes falou. Se você olhar como Abraão andou, todo lugar onde ele pisava, ele adentrava, ele construía ali um altar. Os rabis dizem que ali no altar eles escreviam o nome de Adonai, para que todo aquele que passasse pudesse reconhecer que Abraão adorava aquele Elohim, aquele único Deus das suas vidas. Então, quando Ruká traz para nós essa referência de escrever, cortar, entalhar em pedra, gravar no meu e no seu coração as palavras de Adonai, é para que todo aquele que se aproximar de ti pudesse reconhecer, ou puder reconhecer, que você é aquele que ama o único Elohim das suas vidas. O profeta Abacuque, nós cantamos até uma música sobre isso. O profeta Abacuque, ele vai se deparar numa situação muito difícil com Israel. Muito difícil. E Adonai dá uma ordem para ele. Essa ordem é Ruká. Escreve, entalha, põe escrito, bem legível. Vai lá para você ver no profeta, para nós lermos sobre isso. Abacuque, capítulo 1 mesmo. O profeta Abacuque é um profeta que fica um pouquinho escondido ali. Antes de Sinfonia, depois de Naum. Eu espero. Amém? O profeta vai se encontrar aqui no meio dos pecados de Israel. E ele vai clamar a Adonai. Olha o que ele diz aqui, ó. Verso 1. Oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, o Eterno, clamarei eu, e tu não me escutarás? Diz o profeta. Eu gritarei a ti, violência, e não salvarás. Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Há uma dificuldade de relacionamento também entre os homens e Adonai. Ele diz que há contendas no final do verso 3. E litígio que se suscita. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Vinde entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando vos for contada. Aí Adonai vai falar que vai suscitar os caldeus ali da Babilônia para ir contra Israel. Mas olha só que interessante a ordem de Adonai no capítulo 2. Diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e eu responderei a esta queixa. É a resposta de Adonai à queixa do profeta. Ele diz então: o Eterno me respondeu, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que aquele que ler corra com ela, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, pela sua adesão a Adonai, viverá. Os rabis dizem que isso aqui é um ensino de Adonai. Melhor dizendo, uma pedagogia para a fixação de aprendizagem. Para que você e eu possamos entender que mesmo escrito, mesmo diante de uma situação que parece irrevogável, há estabelecido na palavra de Adonai esperança para mim e para você. E Ruká traz isso.
a possibilidade de purificação, a possibilidade de esperança, aquilo que Davi clama, Adonai, devolva o meu ser para que eu possa louvar, arrependimento de pecado. Possibilidade, Baruch Hashem, possibilidade de arrependimento de pecado, João capítulo 3, que nos foi ensinado hoje. A possibilidade que eu tenho de arrependimento de pecado. Interessante aqui que Hakak refere-se também a uma ação legislativa. Por quê? Porque ele dá o comando lá para que você vá lá e escreva o decreto, a lei e deixa bem legível. Então ele traz para mim e para você o termo ação legislativa. A ação legislativa é aquele que compõe a lei, que é o compositor das leis e decretos. E vai designar ao compositor um governante ou um comandante. Para quem tem dificuldade com um sistema mais rígido, governante. Para aquele que tem uma esperança de uma ordem bem estabelecida, comandante. Né? Nós estamos vendo aí o governo do Brasil, você pode chamar de um governo, ou de um governador, ou de um comandante. Né? Então ele está ali designado a fazer a sua composição de leis. Por quê? Porque ele precisa de uma ação executiva. Então nós temos dois princípios em Ruká. Vou repetir. Uma ação legislativa, aquele que vai compor as leis, e uma ação executiva, aquele que vai dar a voz de comando. Os rabis ensinam que essa composição de Ruká, de composição de leis, é dada por Adonai, Elohim. Você vai ver que aqui Ruká é um Hukim, são os decretos que fogem, Leonardo explicou hoje pela manhã, ao entendimento do homem. Então, quando não há entendimento nem meu e seu, não há questionamento. Então, Ruká diz o quê? Que a ação legislativa daquele que compõe a lei, Adonai, é inquestionável. É isso que o Ruká vai trazer para mim e para você. Mas ele precisa de uma ação executiva que dá a voz de comando. Aí, se você continuar lendo a raiz do termo Ruká, você chega a essa voz de comando, que a raiz traz o termo cetro, símbolo de autoridade. Opa, nós estamos começando a entender aquele que faz as leis, Adonai, e aquele que vai estabelecer o quê? A ação executiva da lei. Ele precisa de um cetro em suas mãos, porque é símbolo de autoridade. Os rabins são enfáticos em dizer que, quando se fala em cetro e autoridade, você precisa ir a Gênesis 49. Você vai ver ali, estabelecendo a tribo de Judá. Vai lá para você ver. Gênesis, é aqui que começa, segundo os rabis, toda essa questão de o executor das leis de Adonai. Capítulo 49, ali, Jacó vai estar abençoando os seus filhos, os seus descendentes. No verso 10, olha que coisa bonita que ele diz. Ele diz assim, ó, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então você vê que o uso do termo Ruká torna-se inquestionável a quem pertence o reinado. Hoje à tarde, eu lembrei do Salmo 72 que vai falar sobre isso. Depois a gente vai lá que eu anotei aqui para não esquecer. Ele diz assim, o ramo não se apartará de Judá, nem o cetro diante de seus pés, até que a vinda de Siló. E a ele pertence a obediência dos povos. Ele diz aqui que ao ramo e o cetro. Os rabis ensinam que são insígnias reais. O que são insígnias reais? São um sinal que vai destacar que ali há uma autoridade real. Então, aquele que tem o cetro, o ramo e o cetro, tem nas suas mãos uma ordem e uma insígnia real de atributo de poder. Aí eu lembro também do Salmo 23, né? A vara e o seu cajado me consolam.
é exatamente esses dois itens aqui, que é o ramo e o cedro. Uma correção e a possibilidade que você tem de arrependimento para a salvação. Então, o Salmo 23, se ela quer falar, pastor? Tem outro microfone, por favor. Então, você vai ver que o ramo no hebraico é Shebet e o cedro é Morrequec. E são duas insígnias reais, sinal distintivo que é atributo de poder. Essa bênção que é dada ali no 49 de Gênesis, verso 10, implica a permanência no reino de Judá e o descendente de Davi, Yeshua. Então você vai ver que, dali desse Gênesis 49, verso 10, nós vamos acompanhar que vai haver a permanência, porque é irrevogável aquilo que foi estabelecido por Adonai para o descendente de Davi. Pode falar. Você vê que aqui, Léo, são os dois instrumentos do pastor. Aqui no capítulo, muito bem lembrado. Dois instrumentos, porque o Salmo 23 fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é o cetro. Isso. Não é? Isso. Que inflige nas ovelhas, com amor, todo sofrimento, para que elas obedeçam. Para que elas obedeçam. Para que elas obedeçam. Então, quando Moisés aqui é ordenado a ele, no capítulo 20 da nossa Paraxá, que ele use a vara e a junta ao povo. Isso. Eu ia entrar nessa questão. Então, ele não usa esse cetro, essa vara, corretamente, Moisés. Ele estava muito atordoado com a perturbação. Por causa do relacionamento interno ali na congregação. O cajado é a Torá que vai trazer o povo de volta. Então tem dois instrumentos, né? Não é? Dois instrumentos. Aqui que nós podemos utilizar para que o rebanho se acomode e retorne. Perfeito. Cajado para retorno do rebanho. A utilização desses dois instrumentos por nós diz que nós fizemos uma adesão a Adonai e ao seu executor de leis, Yeshua. Tanto o legislador quanto o executor, nós precisamos fazer aliança, adesão a eles, para que nós possamos ter essas duas insígnias que representam autoridade diante do povo. Exatamente, por isso que ele encerra cantando cântico. Isso. Praticamente. Então vamos lá nesse cântico. Olha aqui, foi o que eu falei de manhã. E estou batendo nessa tecla. Ele canta sobre as águas. Ele canta sobre as águas. É uma gratidão. É uma gratidão. Números 21. Devido a tantas dificuldades que Israel vem passando, tantas irresponsabilidades, tantos pecados, e essa gratidão é para que o povo reconheça, praticamente um endividamento. Foi o que eu disse de manhã. Isso. É como se você tivesse uma dívida com Adonai. Então você vai te levar ao arrependimento de pecados. Isso. Que o Leonardo toca em Mateus 3. Isso. E ele traz nesse canto a esperança. A esperança. A esperança. Porque o cajado está junto também. Está aqui. Está aí. Está aqui. Aqui, ó. Por quê? Porque no versículo 18 ele fala claramente: poço que os príncipes cavaram. Isso. Que os nobres do povo abriram com cetro e com bastão. Aí você vai encontrar. Perfeito. A mesma coisa. É isso que eu ia chegar. Então, ele tem os dois instrumentos ali novamente nas mãos. Exatamente. Você vê que ele é manuseado pelos príncipes e por aqueles que tiveram uma adesão a E nós Adonai. temos que lembrar que esta casa é um poço. Rehovoth. Gênesis capítulo 26. Que foi ali depois de uma contenda com Abimeleque. Baruch Hashem. Que Isaac consegue. Abre o primeiro poço, não consegue. Abre o segundo, é a contenda. Abre o terceiro, ele vai fazer paz então com Abimeleque, a juramentar, que é o caso da casa. Então aqui em Números, no capítulo 22, 21, nós temos praticamente de fazer disso aqui um canto. Chamei o Almir e chamei a Larissa. Já tem essa? Não, eu falei com ele, isso aqui é obrigação. Até Yom Kippur,
Perfeito. É por esse causa do aqui. poço que é esta casa, Rehobote. Isso. Que foram abertos Isso. pelos nossos pais, Isso. usando o cetro e usando o cajado. O cetro, a autoridade pastoral dos antepassados, aqui foi com Isaac. E então ele é grato porque nos conduz ao arrependimento de pecados. Há uma gratidão contínua, há uma dívida para com Adonai, é uma gratidão de endividamento. Então, e há o cajado. O cajado é a Torá que nos faz retornar. Então, isso aqui cabe um canto para essa casa, por ela ser um poço. Muito bem. E o que mais bonito tem aqui é que os rabis falam assim, eles cantam sobre as águas. Aberto pelos nossos pais, aberto Abraão, pelos Isaac nossos pais. E Jacó. Aí a gente consegue ver a diferença dessa água que criou essa contenda ali com Moisés, porque não soube utilizar de forma correta, porque não é porque ele não sabia, é porque ele estava muito envolvido no relacionamento com o povo. Que Moisés não sabia, né? A gente tem até medo. Tem que ter medo, né? Não é isso. Mas há um conflito de amor que ele tinha tanto pelo povo quanto para Adonai. Exatamente. Ele tentou trabalhar isso aí. Mas aprove Adonai que fosse dessa forma. Mas logo no capítulo 21 ele traz essa esperança de cântico sobre as águas. A água, ela passa a ser o símbolo mais importante na purificação dos homens, dos objetos. A água, na palavra de Adonai, como Leonardo hoje pela manhã nos fez lembrar muito bem, ela é o símbolo maior de purificação. Você pode ver que todo ritual tem que se passar pela água. Claro que também tem a questão de que você, se não passar pela água, tem a questão do fogo, mas isso é outra questão. Mas a água, ela é um símbolo de purificação. Léo, essa questão do poço fala muito a nós por causa do ruído das águas que correm. Nós prometemos a Adonai que nós aumentaríamos o som das águas. Ia amplificar o som. Amplificar o som das águas. Então nós temos um compromisso de gratidão. De gratidão. Mas de dívida. Isso. E que nós temos que cumprir. Né? Nós temos que cumprir. Se você ver aqui, nós vamos ter ali na Haftarah um problema sério ali de cumprimento de voto com Jefté, com aquele relacionamento dificultoso que ele tinha com seus irmãos, mas uma coisa interessante que em Jefté havia, que não havia, que eu achei muito interessante, que eu li, reli, não havia ali raiz de amargura, não havia, diferente de Esaú, com relacionamento com Jacó, não havia ali raiz de amargura, ele se prontamente lutou com Israel e fez um voto a Adonai, ele voltou ali a Adonai e depois cria aquela dificuldade para a gente compreender. Mas a questão da água ela é tão interessante na questão da purificação, que quando você está diante de uma enfermidade, o médico vem para você e passa uma gama de remédio para você tomar, contra isso, contra aquilo, né? Tem os médicos oficiais e tem os não oficiais, que também vai passar aquele monte de remédio para você tomar, né? Limão com aquilo, mas esse com limão é o tranquilo, mas tem uns que não são médicos que vêm quase com uma receita para que você tome. Mas uma coisa interessante que é unânime entre os médicos oficiais, médico mesmo, é que no final de tudo eles colocam assim, toma bastante água. Quando você estava ensinando hoje, eu lembrei disso. Eles colocam assim o listo, tome bastante água. E toda vez que eu fui atendido aqui a unidade de saúde do centro de Vitória, e eles ligaram para mim até a segunda-feira. Quando segunda-feira eu conversei com ela, falei assim, eu vou parar de te ligar. Ela falou, você está bem, não precisa mais que a gente fique monitorando. Mas todo dia ligava para mim e para a Dinaí para saber como é que nós estamos. Como é que está a sua respiração, a febre. Você está sentindo isso, você está sentindo aquilo. Eles vão monitorando a todos aqueles que se apresentam ali. Então, mais uma coisa é enfatizado, beba bastante água. Então, o grau de necessidade da água é para que estabeleça também uma purificação para que o homem possa ter essa possibilidade. Esse encontro aqui que nós acabamos de citar no capítulo 21,
Teve a ação conjunta das duas autoridades, irmãos, tanto com o legislador quanto o executor da ação legislativa. Essa junção do legislador com o executor, essa ação de Adonai com o seu filho unigênito, o Messias, torna-se inquestionável toda a ação de Adonai. Então, quando ocorre uma situação onde você não tem um controle, onde não há entendimento, há um hukim, você não compreende, foge da sua inteligência, até mesmo dos cientistas, foge da inteligência, essa ação torna-se inquestionável. Você tem que cumprir e obedecer aquilo que veio sobre você. A porção Ruká, eu acabei pulando, mas ela inicia-se com uma mitzvah da novilha vermelha, que não é um sacrifício. Você vai ver ali todo o ritual, mas ali não é um... Já terminou meu tempo? Não é um sacrifício. Mas ali, a novilha vermelha é um antídoto para o relacionamento contaminado com as minhas más intenções, com as minhas más obras ou os meus maus relacionamentos, ou a obra da carne. É um antídoto contra a obra da carne. É interessante que ela no contexto, ela está fora de um certo contexto, segundo os rabis. É como se esse cronologicamente falando, ela estivesse fora do contexto aqui. Mas para os escritores da Torá, eles colocam neste ponto, e é interessante que ela é inserida logo após essa gama de murmuração que nós vimos nas parashot anteriores, né? Muita murmuração que a congregação lançou sobre Israel, até aqui no capítulo 20 ainda havia murmuração. Mas um antídoto para um relacionamento descontaminado que Adonai nos traz. É interessante que o rito tem por finalidade lançar sobre o homem a possibilidade de arrependimento de pecado, ou a possibilidade de uma limpeza espiritual, tamanha iniquidade no contato com aquilo que não tem vida. Isto é, tamanho contato que eu tenho com as obras da carne é com a morte. Adonai lança nas mãos dos homens a responsabilidade de purificar dessas obras mortas. Não vou ler, mas o capítulo 19, a ordem é que eu me purifique. Eu pego essa cinza, juntamente com a água purificadora, e vou espargir. Então, o homem é que vai tomar a ação em cima deste ritual aqui, desse antídoto criado por Adonai. O autor de Hebreus faz um comparativo do resultado deste rito com a ação daquele que estabelece a legislação de Adonai, Yeshua. Vai lá para você ver em Hebreus. Agora eu não sei, eu acho que é Hebreus 12, eu esqueci de anotar aqui. Não, é Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Vou ter que pular uma parte aqui. Mas olha só que interessante isso aqui. Ele diz assim no verso 13, irmãos. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e da cinza de uma novilha, ele está falando o quê? De rocada aqui, tá bem? Santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Machia, que pelo Espírito do Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Elohim, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a um Elohim vivo. Está vendo que ele vai trabalhar aqui a diferença? Que ele diz o quê? Se a novilha, nesse tumulto que se encontra aqui nessa porção, ela consegue livrar o homem de uma consciência morta, imagine a obra realizada por Yeshua HaMashiach. Ele fala bem assim, olha, ele vai te purificar das obras mortas, porque ele serve a um Elohim vivo. Não tem como unir essas duas questões. Só Adonai, que leva à morte e volta à vida. Mas o que ele quer dizer o quê?
que se essa ação que o homem faz de purificação, de arrependimento de pecado, se você submeter-se à ordem, ao comando do Mashiach, muito mais você fará. Então você cria uma possibilidade de vida para você e uma possibilidade de vida para o outro, por causa do seu arrependimento de pecado. Então a jornada aqui no deserto, nesse rito da novilha vermelha, ela traz um antídoto que estava aqui, em casa, perto de nós. Dentro desta casa está o antídoto, que é o conselho de Daniel. É impressionante como esse conselho é importante para nós. É impressionante. Vai lá para mim, que o conselho de Daniel, no capítulo 4, verso 27. Ele purificará a consciência das obras mortas para servir um Elohim vivo. Daniel. Daniel 4, versos 27, tá, irmãos? Olha que coisa linda esse conselho. Esse conselho está fora da revelação do sonho que ele faz para Nabucodonosor. É como se ele tivesse dado um adendo para Nabucodonosor nessa porção. Ele diz assim, olha: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Este antídoto dado Daniel para Nabucodonosor, o Eterno deu para nós em nossos dias. Esse é o nosso antídoto. A novilha, o antídoto da purificação da novilha vermelha, ela vai se traduzir para nós nisso aqui. Num versículo só. Ela se traduz para mim e para você. Mas eu quero mostrar para você que existe um executor nas leis de Adonai que traz em suas mãos o mesmo antídoto. Vá lá vamos finalizar no Salmo 72. Por quê? Porque no Gênesis 49, o cetro não sairá de Judá. Se você for em 2 Samuel, você vai ver ali a confirmação do reinado de Judá e seu descendente. Mas aqui eu achei mais sintetizado para que a gente não se prolongue. Olha, esse salmo nós conhecemos muito bem. Mas olha só o verso 1 até o verso 5, 6. Olha só que lindo isso aqui. O Elohim dá ao rei a tua justiça e a tua retidão ao filho do rei. Então ele está falando do Messias. Olha o verso 2. O que ele vai fazer? Ele julgará o teu povo com retidão e os teus pobres com justiça. Os montes trarão prosperidade ao povo e os outeiros o fruto da retidão. Defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ele permanecerá enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Está vendo a ação de Daniel capítulo 4, verso 27. Olha o verso 12 aqui do capítulo 72. Pois ele, o rei, aquele que tem a vara e o bastão para aplicar a justiça, ele diz assim, pois ele livrará ao necessitado que clamar, como também ao aflito e ao que não tem que o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, pois precioso é o seu sangue aos olhos dele. Tenha longa vida, ele fala, e que se dê ouro de Sabá continuamente, se faça por ele oração, e todos os dias o bendigo. Ele não tem ou não tem o antídoto em suas mãos? A tzedakah está na mão do rei, do filho do rei. Capítulo 72
É o mesmo conselho dado por Daniel para nós. O rei já está com tudo nas mãos. Nós precisamos o quê? Manter o relacionamento como uma grande família, juntamente com o relacionamento com Adonai, para que aquilo que o Eterno estabeleceu para nós, possamos cumprir, juntamente com o Mashiach está aqui cumprindo. E é coisa mais linda, ele julgará o teu povo com retidão e os teus pobres com justiça. Ele livrará o necessitado que clamar. A ação de confeccionar alimento, de fabricar e produzir o alimento e distribuir, está em linha com o que está na mão do Mashiach. Que nós possamos observar essas coisas e ser participantes, para que nós possamos ter um bom relacionamento com Yeshua e assim com o nosso Elohim. Amém? Que o Eterno nos abençoe, que nos dê uma semana próspera, que nos dê sabedoria bastante para lidar com essas coisas e nós possamos ser participantes e não somente críticos. Porque críticos eles ficam nos grandes jornais. Nós não. Nós temos que ser praticantes daquilo que está na mão de Yeshua. Eterno, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz nessa casa, opera sem tardar em nossas mentes, o Senhor se antecipa diante de nós, colocando tudo aquilo que nós precisamos fazer ou continuar fazendo, ou melhorar as nossas ações. Mas nós queremos dizer que o nosso ser está totalmente à tua disposição, para que nós possamos trabalhar a favor do reino, e assim ter a estabilidade no meio de nós, para que nós possamos também dar a possibilidade de salvação àqueles que necessitam, a possibilidade de ter vida e gerar santidades naqueles que precisam. A tua palavra diz que são esses os santos ao qual está todo o meu prazer. Que nós possamos fazer parte dessa santidade, que nós possamos melhorar o nosso relacionamento, não somente com os nossos irmãos, mas também com Yeshua e com Adonai, para que tudo vá bem e nós não sejamos encontrados em falta. E assim o teu nome seja justificado em nosso meio. E em nome de Yeshua, o Messias, é que nós oramos, colocamos as nossas vidas inteiramente ao seu dispor. Amém. Yevarecha Adonai virishmerecha, e Adonai palavelecha virunek, e Adonai panavelecha viasemelecha shalom, Bishem Yeshua Hamashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê um final de paz de sábado. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.